Hoje nosso texto está lá no livro de Juízes, capítulo 20. Nós vamos estudar um tema nesse mês de agosto sobre a nossa relação com Deus, sobre a direção de Deus na nossa vida e sobre o processo de Deus para nos ensinar. Nós vamos aprender sobre perdas, sobre o que essas perdas significam na nossa vida. Vamos aprender sobre como elas nos ensinam e como nós devemos fazer para transformar essas perdas em vitórias na nossa vida. Essa não é uma pregação triunfalista, ela é um ensino da palavra de Deus, como você, sendo cristão de maneira genuína, servindo a Deus sem interesse pessoal em fazer troca com Deus, mas para você entender que Deus, ele tem algo especial e age de forma especial para todos aqueles que desejam servi-lo. Quem quer se servir de Deus aqui já fala que não é um bom lugar de estar. Mas se você quiser mudar essa concepção, aqui é o lugar exato, o lugar certo de estarmos. Esse texto, ele tem um relato que é muito interessante. Ele começa esse capítulo 20 já com uma reunião do povo de Israel. Então, eu vou, ao invés de fazer a leitura, eu já vou lendo e nós vamos trabalhando esse texto, tá certo? Nós vamos fazendo a leitura e em seguida a gente já vai trabalhando o texto, fazer o entendimento de cada passo desse, tá certo? Então, por isso que eu pedi, se você está aí com a sua Bíblia, porque provavelmente você está no celular ou está no computador, tem outros que colocam no Smart TV, mas assim, se você tiver com a tua Bíblia aí para você ir acompanhando, é bem importante, tá certo? Então, lá no capítulo 1 diz assim, aliás, o versículo 1 do capítulo 20 de Juízes. Então todos os israelitas de Dan a Berseba, de Gileade, saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo de Deus, 400.000 soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá, e os israelitas perguntaram, como aconteceu essa perversidade? Então, aqui é o seguinte, por que dessa reunião? Então, agora, no versículo 4, vai explicar o porquê dessa reunião, tá? Então, olha aqui, diz assim, então o levita, marido da mulher assassinada, disse, eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa, com a intenção de matar-me. Então, violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora, todos vocês israelitas se manifestem e deem o seu veredicto. Bom, vocês viram que começou pela reunião. Na realidade, começou pela reunião, é como se fosse um tribunal aqui, né? Então, ele pegou, quando esse levita, ele chegou lá no território de Benjamim e foi passar a noite, as pessoas invadiram onde ele estava, querendo matá-lo, mas acabaram matando a concubina. E ele, como maneira de chamar atenção para fazer justiça, o que ele fez? Ele cortou, ele falou assim, peguei minha concubina, cortei em pedaços, enviei um pedaço para cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade, esse ato vergonhoso em Israel. O que ele fez? Ele fez essa correspondência macabra, podemos dizer, e digamos que ele mandou um bilhetinho para cada líder de tribo de todo o território de Israel, dizendo, olha aqui, ó, eu estava lá na tribo de Benjamim, né, no território de Benjamim, que é uma tribo como nossa, e vieram o pessoal à noite lá e querendo me matar, mataram minha concubina e certamente violentaram ela, fizeram várias outras atrocidades, né, que revoltou ele desse tanto, e ele enviou a ponto do pessoal, ao receber esse material, os líderes foram fazer esse tribunal, vamos poder dizer assim, para ficar mais claro para nós.
E daí, onde começa o capítulo 1, estavam todos reunidos lá de Dan a Berseba, de Gileade, e todos se reuniram em Mispá, que ficava perto da divisa de Benjamim, né? E aí, o que eles vão fazer? Fazer o julgamento. O que eles vão fazer? Quando ele contou toda essa perversidade que tinha acontecido, ele falou assim, então agora, no verso 7, todos vocês, israelitas, manifestem e deem o seu veredito. Agora é o seguinte, vocês perceberam o tamanho que foi a atrocidade que aconteceu, e eu mandei isso tudo para vocês verem, fiz questão de mandar os pedaços dela, fui cruel demais, porque eu precisava fazer justiça disso, e agora eu quero que vocês vejam o que faz com isso, porque esses camaradas moram no território de Israel, isso não pode continuar assim. Olha no 8 daí, diz a sentença. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, quer dizer, unidos, todos eles, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar. Mas isso é o que faremos contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens, 10, de cada 1.000 homens, 100, e de cada 10.000 homens, 1.000, para conseguir provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim, e dar a eles o que merecem por esse ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se ajuntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. Tá certo? Então, todo aquele exército estava reunido, os líderes falaram: olha, gente, nós vamos arrebentar esse povo, porque isso que eles fizeram não se faz. Isso aqui dentro do território de Israel não é permitido. Então, nós vamos lá e vamos acabar com eles, vamos acabar com a cidade, vamos arrebentar com eles, né? Aí, com certeza, alguma voz sábia do meio deles pegou e foi lá e disse o seguinte, lá que está lá no versículo 12, né? Eles pegaram e falaram: vamos primeiro tentar conciliar esse negócio para não dar guerra. Nós somos dentro do mesmo, somos da mesma herança, da mesma origem, então vamos tentar conciliar, né? E aí as tribos enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora, entregue esses canalhas de Gibeá para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Então, eles enviaram lá, falando: gente, nós não vamos entrar em guerra primeiro, né? Nós vamos lá, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos mandar alguém lá para, talvez, provavelmente, o próprio pessoal lá da tribo de Benjamim resolve isso, né? Não vai aprofundar esse negócio, não vai dar guerra, não vai morrer muita gente e tal. E mandar lá, Benjamin falou: sabe de uma coisa? Não tô nem aí, isso é problema de vocês. O camarada veio aqui com a mulher, eu não sei quem foi, não sabia quem, não vamos entregar ninguém daqui para vocês. Foi mais ou menos isso, sabe? Certamente, algumas rivalidades que existiam entre as tribos vieram à tona, né? E eles falaram: não vamos fazer nada, não adianta. Daí o pessoal assim: então tá bom, já que vocês não querem, nós tentamos, né? Imagino que a conversa foi para esse... E aí a tribo de Benjamim, conhecendo quem estava lidando, falou: então, sabe uma coisa, vamos nos preparar para guerrear com esse povo, que eles vão invadir aqui. Eles vão vir guerrear com a gente. E o versículo 14 assim: vindo de suas cidades, reuniram em Gibeá para lutar contra os israelitas, né? Então, já reuniram lá onde eles estavam. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26.000 homens armados de espada que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos esses soldados, havia 700 canhotos muito hábeis, e cada um deles podia atirar com a funda uma pedra num fio de cabelo sem errar. Fala: faz o seguinte, pega os caras que são fera, os snipers, que chamam na guerra atual, né, aquele que não erra um tiro. Pega esses camaradas e traz aqui. Vamos preparar, porque esse povo vai nos reunir, nós não podemos deixar, porque, já que assim, você vê, eles queriam pegar 1 ou 2 homens, e aí a tribo Benjamim resolveu entrar em guerra contra eles para morrer muitos mais homens, né? Mas é a questão da forma com que eles resolviam as questões naquela época. Então, eles pegaram um exército de elite para chegar e fazer esse ataque, aliás, defender seu território, né? Mas os demais
de Israel, também. Israel, no verso 17, diz assim: Israel, sem os de Benjamim, convocou 400 mil homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Você viu aqui 26 mais 700. E Benjamim já convocou 400 mil homens armados de espada. Porque você viu assim, como um estado do Brasil, né, um estado não muito grande, querer guerrear contra todos os outros, todos os exércitos de todos os outros, né? Ou, por exemplo, um país da América Latina aqui querer guerrear contra todos os outros países, sozinho. Então, é mais ou menos isso. Era uma quantidade, um exército muito grande que viria contra eles. Israel, sem os de Benjamim, convocou 400 mil homens armados. E aí, nesse ponto, como era de hábito, fala, então tá bom, agora nós vamos consultar a Deus. E aí, lá no verso 18, e eu quero que você preste atenção nesse verso, que aqui começa a desenrolar a nossa reflexão. Até aqui já foi preparando um contexto histórico para que você se situe onde a gente vai aprofundar nossa meditação. Então, no verso 18, se o Rodinei puder colocar ali, pode colocar nos comentários, diz assim: os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Verso 18, né? Eles perguntaram: quem de nós, então, quando está tudo pronto, não tem jeito, vai ter guerra, o que eles resolveram? Vamos consultar a Deus. E foram lá consultar a Deus. Quem que vai primeiro? Né? O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Então, pronto, então está tudo certo. Exército arrumado, consultamos a Deus, Judá vai primeiro. Aí, no verso 19, desenrola essa história. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição contra eles em Gibeá. Quer dizer, armou-se a batalha. E o verso 21, Rodinei pode pôr lá ele, diz assim: os benjamitas saíram de Gibeá. Naquele dia, mataram 22 mil israelitas no campo de batalha. E aí, como é que explica isso? Quer dizer, você prepara tudo, né? Vai tentar conciliar, não dá certo, a causa é justa, a outra tribo se negou a conversar, quis ir para a guerra, vai, consulta a Deus, Deus diz vai, e vai lá e toma uma chapuletada dessa, perdendo 22 mil homens, voltando com 22 mil caixão para trás, na direção de Deus. Eu estou contextualizando aqui ainda, calma, a gente já vai lá, entendeu? Então, saíram para guerrear na direção de Deus, lá perderam 22 mil. E aí vai dizer o quê? Né? Porque para eles, assim, ó, imagino que ao sair de casa, toda a família fica preocupada, a pessoa ir para a guerra, fala, não é tranquilo, já falando com Deus, deixou para nós ir lá e tal. O sumo sacerdote já disse para ir, que é para ajudar a ir primeiro, e pronto, e tá tudo certo, fica tranquilo, né? Apaziguou tudo e foi embora. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Então, perdão, 21 agora, né? Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22 mil israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Então tá, perdemos 22 mil homens, vamos na mesma posição do dia anterior. Mas subiram e choraram perante o Senhor, do verso 23, até a tarde, chorar perante o Senhor até a tarde, consultaram ao Senhor. Devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vocês devem atacar. Então, os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Bom, então agora vai dar tudo certo. Primeiro dia, nós fomos lá, você pode ir. Fomos lá, perdemos 22 mil homens. Agora voltamos, choramos aqui na presença de Deus e perguntamos:
Podemos atacar de novo? Devemos? Deus falou, deve atacar sim. Então, eles avançaram o segundo dia. Deu tudo certo? Tudo errado de novo. Olha o que diz, coloque o 25, Rodinei. Diz assim: dessa vez, os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los. Derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Mas peraí, será que a gente hoje, numa situação dessa, Deus, você está de brincadeira com a gente? Isso aí não está certo, porque como é que eu vou, como é que acontece um negócio desse? Nós vamos à tua presença e manda ajudar aí primeiro, mas lá a gente perde 22. Voltamos lá, nos prostramos diante de ti, choramos na tua presença. O Senhor diz, pode ir de novo, perde 18.000. O que está acontecendo? O que está acontecendo que está dando tudo errado? Aqui já tinha ido 40.000 homens de Benjamim para acertar a situação de um para eles. Imagina que nesse momento eles estavam perguntando, mas espera aí, a causa não é justa? Nós não tentamos fazer sem guerrear? Nós não fomos pedir para Deus a primeira vez? Nós não fomos pedir para Deus a segunda vez? E ele mandou. Onde está dando errado esse negócio? No verso 26. Então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor naquele dia, jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram ao Senhor. Naquele dia, a arca da aliança estava ali. Então Deus os manda, aí Deus mandou ele novamente. E Finéias era neto de Arão, né? Ministrava perante ela. Perguntaram, sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu, vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. O verso 29. Então os israelitas armaram uma emboscada em torno de Gibeá, avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá, como tinham feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. Começaram a ferir dos israelitas como tinham feito antes. E uns 30 homens foram mortos no campo aberto e nas estradas. Uma que vai para Betel e a outra que vai para Gibeá. Peraí, você imagina, ó, já perdemos 22.000, 18. E agora fomos lá, fizemos lá. Oramos, ministramos perante o Senhor, e perguntamos se é de novo. Nós jejuamos, nós apresentamos holocausto, oferta e comunhão, nos prostramos diante de Deus e voltamos aqui, de repente começa a acontecer tudo de novo. Já morreu 30 no começo, para começo de conversa. Mas dessa vez tinha uma palavra de Deus para eles, dizendo, amanhã eu os entregarei nas tuas mãos. No verso 35. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel, e naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Bom, aqui aqui tem o desfecho dessa história. Aqui, vocês já podem se situar bem desse contexto que a gente está falando. Só para a gente restaurar desde o começo, né? Eu vou fazer aqui um reforço dessa narrativa para que você, como a gente foi fazendo passo a passo, para situar você de novo. Então, o levita estava de passagem por Gibeá, na tribo de Benjamim, tentaram matar ele, mas mataram a sua concubina, né? Ele corta ela em 12 pedaços, né? E manda às autoridades. Aí os israelitas convocam uma assembleia. Aqui está da sequência certa, tá? Todos concordam e sentenciam a fazer uma justiça sobre aqueles que tinham feito tamanha maldade, né? Eles chamaram até de canalhas as pessoas, aqueles lá, numa tradução mais nova hoje. Tentaram fazer uma conciliação, falaram, vamos lá, tentar, são nossos irmãos. Não tem sucesso na conciliação, consultam a Deus, dizendo, Deus, quem irá primeiro? Deus respondeu a pergunta e disse, Judá vai primeiro. Aí perde 22.000 homens.
Nesse momento, de novo, né? Eles fizeram todo o processo certo, tudo certo, perderam 22, depois 18, né? E a pergunta fica, o que que deu errado? Por que que deu tudo errado? Se perguntaram quem iria, Deus respondeu, fizeram exatamente do jeito que Deus respondeu. Depois choraram perante o Senhor, vão lá, perdem mais 18 mil homens. E como se explica isso? Então, lá no verso 26 já tem lá que eles se apresentaram a Deus diferente daí. Primeiro que foram todos os israelitas subiram a Betel. E ali assentaram chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde, apresentaram o holocausto, ofertas e comunhão ao Senhor. Aí, depois disso, Deus promete a vitória. Falou, eu entregarei eles na sua mão. Tá certo? Bom, que lição que nós aprendemos isso? Primeiro, que ter perdas não significa dar errado. Ter perdas não significa dar errado. A gente colocou lá na chamada quando deu errado como uma força de atrativo, mas quando nós temos perdas em nossa vida, isso não quer dizer, se estamos na direção de Deus, isso não quer dizer que deu errado. Vamos lembrar de Jó. O que aconteceu com Jó? Ele estava lá num almoço com seus filhos, de repente, no intervalo de um almoço, ele perdeu todos os seus bens, seus filhos, e depois, na sequência, ficou doente, se coçava com cheio de chagas, desde do alto da cabeça à planta dos pés, se coçando com um caco de telha. As pessoas dizendo assim, olha, Jó, sua vida é só perda, você é um derrotado. Você não deu esse teu Deus, já amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele chegou, a melhor frase que tem no livro de Jó para retratar essa situação diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu posso contemplar, agora eu percebi, agora eu estou sentindo, agora eu tenho Deus, eu percebi quem é Deus. Então, todas as perdas que ele teve não deram errado. As perdas que Jó teve, deu muito certo para a vida dele, porque ele conheceu a Deus de verdade. E a segunda lição que aprendemos é que para Deus existe um processo. Não é eu vou fazer isso, vou lá e faço e resolveu. Ó Deus, né? Então, como aconteceu esse processo? Vamos refletir aqui para você ver. Então, a primeira vez, olha a arrogância desse povo. Primeira vez, eles falaram, se você perceber aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui no texto, que eles já foram tudo prontinho. Vindo de suas cidades, reuniram-se em Gibeá, lá no verso 14, para lutar contra os israelitas. Ó, naquele dia, os benjamitas mobilizaram os soldados. Não é que não. Aqui, a sentença, no verso 8 já. Todo o povo se levantou, que fosse um só homem, dizendo, nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar, mas isso é o que faremos contra Gibeá, separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, montaram toda a estrutura, quem ia arrumar provisão, quem ia fazer todas as coisas, e montaram o exército, e eles disseram que, no verso 10, de cada 100 homens, 10, de cada 1.000 homens, 100, de cada 10 mil homens, 1.000, para que conseguissem provisões para o exército, poder chegar a Gibeá de Benjamim e dar a eles o que merece. Então, todo aquele sentimento de vingança, de pegar, de resolver mesmo, está tudo certo, tudo esquematizado. Eles já tomaram a decisão de ir, e todos os israelitas se ajuntaram e se uniram como um só homem contra a cidade, que já estava tudo certo. Já tinham tomado a decisão. Então, o que é só perguntar para Deus, então? Se a decisão já estava tomada, as provisões resolvidas, tudo que ia acontecer. Por Deus, ó, sorteio para nós aí, quem vai primeiro? Faça um sorteio. Roda como é que chama aquele negócio de víspora lá? Roda a manivela aí para ver quem que irá primeiro. Só isso foi pedir para Deus, mais nada. Aí Deus falou, vocês querem que eu diga quem vai primeiro? Tá bom, então vai ajudar. Vai ajudar, então. É só isso? Então tá. E eles disseram, Deus, beleza, Deus. Agora já está tudo resolvido, já disse quem vai primeiro, Judá vai lá, ó,
resolveu, Deus mandou ir, tá tudo certo. O nosso exército é capaz, é grande, é treinado, nós estamos 400 mil, eles estão com menos gente lá, nós estamos todo mundo contra eles, então, e Deus a nosso favor, pronto, acabou. Tá tudo certo. Deu certo? Não deu. Porque eles não estavam naquilo que Deus tinha planejado, eles estavam no plano deles. Eles fizeram, para fazer o plano, eles não submeteram a Deus o plano. Só queriam Deus que ele fizesse o quê? O sorteio, dizer, quem vai primeiro? O que aconteceu? Estavam arrogantes. E aí, o que a gente aprende para a nossa vida? Que a gente, muitas vezes, a gente faz exatamente a mesma coisa. Nós queremos que Deus se encaixe em nossos planos. E aí nós dizemos, nós temos a direção, eu tenho a direção de Deus. Mas como assim a direção de Deus? Se você só quer ouvir, eu vou mudar para lá, Deus falou que dá, eu fiz assim, Deus, se acontecer isso é porque dá certo. Eu senti paz e vou. Paz porque você está indo fazer o que você quer. Faz porque você está no jeito que você deseja. Você sente paz dentro de você, porque você está realizando um desejo seu. Mas como você tem certeza que Deus está nisso? Mas às vezes Deus também falou para você, vai ajudar primeiro. Deixa ele ir. É eles que vão. E aí toma aquela invertida, uma lambada desse tamanho, que daí a gente não sabe nem para que lado o sol nasce mais. Aí corre de novo chorar nos pés do Senhor, para Senhor, deu tudo errado agora. O que nós fizemos de errado aqui na segunda vez que eles foram lá chorando na presença de Deus? Deus já tinha lá e deu tudo errado aqui, nós devemos atacar de novo, Senhor. Deus falou, não, ataca de novo sim, eu tenho um processinho desenhado para você agora. Você começou errado, vou ter que consertar no meio do caminho, então eu tenho um plano bem certinho para isso, vai lá de novo. Você deve atacar de novo? Deve sim, vai lá. Eu estou deixando você, tô dando linha na sua pipa, como falam algumas regiões do Brasil. Estou dando linha na sua pipa, pode ir lá, vai embora. Né? Porque tem um ditado popular que fala assim, que para quem quer se enforcar, o melhor presente que ele pode ganhar é um rolo de corda. Então, eles querem entrar mesmo, então deixa eu dar um corretivo, deixa eu dar a lição completa. Deixa eu fazer o ensino completo. Deixa o processo se completar na vida deles. E soltou. Então, vamos lá. Vamos lá, mais 18 mil de novo. Aí você viu como, da primeira vez, só falando, perguntar, Deus, sorteia para nós aí quem que vai. Na segunda, ele falou, bom, Deus, já chegaram chorando, já chegaram mais contritos, já chegaram mais dispostos a ouvir a Deus. Mas assim, a pergunta também não foi essa. Algumas traduções diz que eles assim, devemos atacar de novo todos juntos. Tem umas traduções atrás mais complementares do que isso. E Deus disse, vai de novo, vai lá, toma mais 18 mil caixão de volta. E aí, quando chega na terceira vez, o processo muda completamente na terceira vez. Porque aí, precisava ter lição mais? Precisava aprender demais? Diz assim no verso 28. E Finéias, o filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram, sairemos de novo ou não? Opa, já deram para Deus a opção de dizer não. Você viu aqui? Já deram para Deus a opção de dizer não. Falaram, poxa, nós já apanhamos tanto, será que não é para nós ir? Ou não para lutar contra nossos irmãos benjamitas? O Senhor falou, vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Agora, se você ler o 26, está todo o mapinha ali dizendo, olha, e todos os israelitas subiram a Betel, e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde, e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. Aí sim, você sabe de uma coisa? Não vai dar. Não adianta nós só fazer essas perguntas para Deus. Nós temos que nos entregar. Veja bem aqui. Então, todos os israelitas, não foi só o exército, as outras duas vezes só foi o exército. Foram todos. Isso quer dizer que Deus, quando você quer uma resposta dele,
é integral da sua vida, não é só uma parte. Tem que ir o todo perante Deus. Tem que abrir mão do todo, tem que entregar-se todo. Diz, ó Deus, não é pedir algo para Deus torcendo para que Ele faça aquilo que você quer. É pedir algo para Deus, primeiro se entregando todo. Fala, Senhor, eu quero, tá aqui o meu todo. Eu não quero mais fazer o que eu quero, e sim a tua vontade. Então, só repetindo as lições. Perda não significa que deu errado. Perda pode significar que é um processo. Que é um processo de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Nem sempre tudo quando Deus está é ganho para a nossa maneira de ver. Para Deus é ganho, mas para a nossa maneira de ver, às vezes é perda. Às vezes nós perdemos, às vezes Deus tira coisas de nós, às vezes nós temos que temos que renunciar. Quando Jesus falou, quer andar comigo? Tá, então larga a sua cruz e siga-me. Aliás, cada um toma a sua cruz e siga-me, perdão. É simples assim. Agora, para o mancebo, para o jovem rico, ele falou, vai lá, venda tudo que você tem de ser livre de todas as coisas que você tem aí e vem aqui comigo. Seguir a Deus nem sempre é amealhar. E esse negócio absurdo que as pessoas que vivem pregando um Deus aí que só faz sorteio, que dá carro, que dá casa, que cura, que faz isso aqui, que vai buscar esse Deus aí quando aparece perda na vida, não sabe, não entende por quê. Porque está simplesmente indo para Deus, indo lá na igreja, que Deus faça um sorteio. Quem vai primeiro? O que eu vou ganhar, Senhor? Você vai ganhar o inferno se continuar assim. O que Deus quer, você quer ir para o céu com Jesus Cristo, ser salvo, é com renúncia, é com perdas, é com dor muitas vezes. É se submeter àquilo que o Senhor quer na sua vida e não fazer o que você quer. Ó, Senhor, nós já estamos tudo pronto lá com o exército. Está tudo prontinho. Agora só quer ver quem vai primeiro. Deus falou, Então, eu queria só encerrar hoje, nós fazemos um tempo mais curto. A partir de agora, eu quero perguntar para você, qual é o processo que você está passando? Quando você vai se despertar para entender que está passando um processo e que precisa voltar-se para Deus como todo, não adianta vir com seus planinhos prontos para Deus. Ele está dizendo para você, não é por aí. O processo com você é diferente. Você vai continuar tendo perdas se não aprender o caminho certo. Você vai continuar tendo perdas se você não vir com o todo. Se você não vir contrito, se não vir oferecer oferta. E a oferta lá é assim, é um sacrifício agradável a Deus. Os vossos corpos, a você, a sua vida. Vem e oferece ao Senhor. Eu queria te convidar para a gente ficar o mês de agosto inteiro, agora, agosto de 2020, aprendendo esse processo. Então, meus queridos, hoje nós encerramos por aqui. Mas nós vamos pegar... A gente vai soltar os temas de todo mês de agosto. Vão ser bem antecipado agora, já está tudo separado. Nós vamos trabalhar nesse texto base nos 5 finais de semana de agosto. Tá certo? E eu quero convocar você para orar por nós, para que Deus nos revele que esse processo, ao chegarmos, à medida que a gente vai aprendendo, você e eu, nós já vamos nos libertando dessas e aceitando essas perdas e entendendo o processo de Deus para que nós chegamos e sejamos vitoriosos na batalha para fazer aquilo que, no final, era o objetivo de todos eles, corrigir uma injustiça que havia feito contra eles. Que Deus te abençoe e eu espero todos vocês e mais outras pessoas que vão convidar para nós estarmos aqui nesse mês de agosto, aprendendo como funciona o processo de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe, que Deus te dê um mês de agosto de muitas bênçãos para todos nós. E que nós possamos fazer, nesse aprendizado, um tempo de bênção para nossas vidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.